Vai lá, Adamo, seja muito bem-vindo, que bom recebê-lo aqui. Boa noite, secretário, boa noite à bancada. Secretário, o senhor falou um ponto que chamou bastante atenção. O crime organizado infiltrado em diversos setores econômicos e na vida real das pessoas. Por exemplo, eu quero saber qual é a fintech, eu preciso saber qual é a construtora. Transporte coletivo, que é o que a gente cobre. Transporte coletivo é um setor que a gente sabe que já não é mais segredo para ninguém, tem grande infiltração do crime organizado. E às vezes a pessoa não tem o que escolher, ela depende daquela linha para utilizar. Só que a questão do transporte coletivo é que são quadrilhas transnacionais, o crime organizado atuando no Brasil, no mundo, porém com um foco regional. Como lidar com esse desafio em que você tem problemas locais, problemas que você depende às vezes de guardas civis, você depende de polícias estaduais e muitas vezes você sofre, por exemplo, numa investigação, oposição até mesmo de grandes políticos, de grandes lideranças políticas que são apoiadas ou às vezes têm participação infiltrada nessas empresas de ônibus que têm ligação, sim, com o crime organizado. É muito difícil, é uma realidade nova que a gente tem que lidar, não tão nova, né? Mas a gente começa a perceber essa infiltração nos contratos com o poder público, e transporte público é essencial para cada um de nós, para as pessoas. Muitas vezes eles são mais competitivos no momento da concorrência, até porque eles têm um dinheiro por trás, um dinheiro que vem da criminalidade, e acabam levando. Acho que, como a gente fala no sistema de compliance para o mundo privado, acho que o poder público vai também ter que trabalhar com essas regras, né? Cada vez mais a gente não pode se afastar dessa questão também no poder público, por quê? Porque o poder público, quando contrata, quando faz um processo licitatório, tem que haver uma questão aí de inteligência para entender com quem ele está contratando. Aliás, queria até pontuar, se vocês me permitirem. Claro. Inteligência deve ser hoje o maior investimento que se faz em qualquer ramo que se atue, e em especial na segurança pública. Nós precisamos investir em inteligência, porque é com inteligência que nós vamos ter os subsídios para repelir, por exemplo, Adamo, essa questão que você muito bem pontuou. Claro, no caso aqui da Prefeitura de São Paulo, né, que todos já sabem, a Prefeitura foi vítima de um processo. Ela, em momento algum, imaginou que estivesse contratando com o crime organizado. Mas é preciso que isso sirva de exemplo para todos aqueles que estão lidando, seja no poder público, seja no mundo privado, que nós temos um crime organizado atuando hoje, transacionando junto à sociedade civil como um todo. Doutor, mas quando se fez a licitação, por exemplo, aqui na capital paulista, já se sabiam os nomes. E mesmo assim, esses nomes foram contratados. Veja, aí a gente precisa trabalhar num campo, né, que já se sabiam os nomes. Então a gente já tem uma licitação que está viciada desde o início. E a partir daí muda toda a lógica do processo. Está lá, tem um processo em andamento, tá? Eu confesso que eu não tenho esses detalhes. Inclusive, quando a operação foi deflagrada, eu já estava fora do Ministério Público, muito embora eu soubesse que ela ia acontecer, nos poucos casos em que eu fiquei sabendo antes, mas ela não vazou, é bom que se diga. De todo modo, a gente tem que ter uma questão que é a probidade do agente público sempre. E a população tem que ter muito essa visão, esse contexto na hora de votar, na hora de ver em quem vai votar, porque são essas pessoas que vão cuidar do nosso dinheiro, dos impostos, de hora que a gente paga imposto pra caramba, são essas pessoas que vão cuidar dos nossos impostos. Mas tem uma questão também que, uma crítica, né, voltada da população, que chegou a mais de 50 bilhões de reais movimentado pelo PCC. O Adamo trouxe muito bem a questão do ônibus também, recentemente, que a gente viu. E o crime organizado, ele age com terrorismo. Por exemplo, ameaçou representante do Ministério Público de morte, até um plano foi descoberto. Campinas, né? Campinas. Maurício Silveira. Então, teve isso. A Maurício Silveira Filho. Isso. E muitas vezes as ondas e pedradas que se suspeita que seja também... Também uma ação, né, que a gente repercutiu bastante na imprensa. Tem também postos de combustíveis, que foi o alvo da operação. Eles chegam na cidade, baixam o preço do combustível, claro que se torna muito mais atrativo para todos os consumidores,
Só que muitas vezes eles ameaçam também essas pessoas. E a partir daí, não há uma investigação também para você detectar na origem, para você já conseguir combater na origem, não se avolumar da forma como aconteceu em relação a fintechs e tudo mais? Tem que haver, né? Essa é uma realidade, tem que haver. E depende do quê? Essa nova realidade, acho que tem que ser o poder público, todos nós temos que mudar a maneira de lidar com essas questões. Não é? A gente sempre tem que tomar muito cuidado. Eu dou sempre um exemplo. Eu lá, secretário nacional de segurança pública. Muitas vezes alguém me pede uma audiência, eu tenho que saber quem vem. Tá certo? Porque amanhã é uma audiência, eu não posso abrir as portas para todo mundo, a gente tem que saber quem é que está indo. Então, volto a dizer, é aquela cautela que é exigida de todos nós num momento absolutamente especial em que o crime organizado está infiltrado. Então, é preciso uma atitude prévia de todos os segmentos. Eu tive informação, inclusive, que no interior de São Paulo, usineiros foram praticamente expulsos pelo crime. O PCC assumiu as usinas de produção de etanol. Por quê? Porque eles já tinham dificuldades financeiras, foram praticamente retirados, negociaram valores muito abaixo do que as usinas valiam e passaram essas usinas forçadamente para o crime organizado. Se eles não aceitassem, o que seria que aconteceu? Pois é, então. Não, e aí complementa, essa informação de que os empresários, os usineiros foram forçados, não chega às autoridades? Esse é o Olha, ponto. a questão não é chegar, ela vem muitas vezes quando os fatos já aconteceram e como a gente não tem mais como provar. Eu acho que é muito importante que quando uma situação dessa ocorra, essa pessoa possa falar com as autoridades e possa ter um mecanismo de proteção. Isso é muito importante. Aliás, um mecanismo de proteção que a gente está prevendo no projeto de lei que pretendemos aí enviar ao presidente da República ao Congresso Nacional. As pessoas têm que ter muita tranquilidade para denunciar a ação dessas organizações criminosas, dessas facções, para que isso não aconteça. De fato, a gente recebeu essa notícia, mas isso muitas vezes vem muito depois. As autoridades receberam. Mas é uma questão que precisa vir na hora. Olha, estou sendo... Depois da operação. Esse é o cara que me procurou, estão me ameaçando. Porque foram assim que começaram as milícias, por exemplo, em determinados locais do Rio de Janeiro. A pessoa estava lá, de repente toca a campainha. Olha, nós vamos trocar o seu sistema de TV a cabo, o seu sistema de internet. Eu falo, não, eu não quero. Mas eles dizem, não, mas você vai trocar. E se as pessoas não denunciam, se intimidam, aí eles vão... A sociedade se sente segura? Nem um pouco. Para denunciar? Não.